Bem-vindos ao podcast Entre o Céu e o Cérebro. Hoje o meu convidado é muito especial, é um doutor internacional, um palestrante renomado, que veio trazer um conteúdo maravilhoso para nós. Ele vai falar sobre terapia, sobre medicina, terapia neural, medicina energética e todo esse universo onde ele leva a cura, tanto emocional quanto física, para todos os pacientes. E hoje o conteúdo é riquíssimo, por isso não perca, já se inscreva no canal, deixa seu like aí, se curtiu, coloca um comentário aí. Se quiser mais, é só bater palmas aí que a gente aceita. Muito obrigada. Nós vamos hoje falar com o excelentíssimo doutor Gonzalo Hernandes, direto da Argentina para o Brasil, mas ele é mais brasileiro do que argentino. Olá, Rosy. Bom, obrigado a todos, obrigado por esse convite. Que maravilha esse nome que você tem a seu programa, Entre o Céu e o Cérebro. O que ele te remete? A mesma coisa. Nosso cérebro é nosso céu. Sim. Nosso cérebro é nossa representação no céu. Nosso cérebro é o topo daquilo que nós podemos acessar como céu. E as grandes realizações, como nós acreditamos, fundamentalmente, eu acredito poderosamente em lo que existe mais além desse processo de vida, que é a energia, a vida espiritual. No céu significa muitas coisas para nós. Então, o cérebro tem uma representação muito forte no ser humano, Sim, como para entender, desde o cérebro, uma série de coisas que acontecem em nossa vida dia a dia. Assim que parabéns por esse lindo nome, muito original, e adorei. Ah, que bom. Sabe que esse nome ele foi escolhido assim, depois de muita meditação e reflexão, por quê? O meu livro tem esse nome. O livro que eu terminei de escrever está em revisão com a minha editora. Eu quis escrever um livro que foi um grande desafio para mim. Porque quando eu comecei ele, eu não estava na ciência, né? Na neurociência. Eu estava mais nas exatas, na engenharia, no mundo corporativo. Mas eu sempre fui muito curiosa em entender os mistérios da mente. Por que estamos aqui? Como criamos tudo isso aqui? Qual é o nosso propósito de estar aqui? E qual seria o meu legado que eu gostaria de deixar para todos que viessem depois de mim? E o que eu queria transmitir para o mundo? Diante disso, eu estudei a Bíblia, eu estudei neuroteologia, eu estudei neuroplasticidade, neurociência cognitiva, porque tudo para mim está interligado. E eu vi que muitas pessoas tinham dúvidas sobre ciência, fé e religião. Por onde criamos, como criamos, o que desenvolvemos através de nossa mente, o que vem com essa conexão entre coração e cérebro. E tudo isso para mim ainda era um mistério. Então eu me aprofundei durante 3 anos para escrever esse livro. Busquei pesquisar e isso me desenvolveu uma vontade muito grande de sair das exatas e entrar para a de humanas. Por isso eu me aprofundei totalmente na neurociência, ainda continuo estudando, estou em constante evolução. E surgiu, então, esse livro, mas eu não tinha nome para ele. Era um livro que eu queria falar sobre a intersecção da Bíblia, da ciência e a fé envolvendo tudo isso. E aí, entre o céu e o cérebro, eu quero dizer que o céu é a alma e o cérebro é a matéria, a razão. Como que uma bem conectada à outra, gera transformação no mundo. Olha, eu vou te falar para você que sigue a Rosy, que escuta ela, se você quer um conselho bom, siga a organização que tem essa senhora. É verdadeiramente incrível como ela me mostrou em pouco tempo o que significa uma vida organizada. Muito obrigado por me mostrar sempre de que lado eu não estou, de que lado eu sou diferente, de que lado eu não conheço muitas coisas e todo dia é uma aprendizagem. Eu sempre falo em minhas aulas que o maior aluno nessas aulas sou eu. Aprendo o tempo todo de cada um de meus alunos, de cada um desses processos, de cada processo de cura, de cada momento que eu vivo na vida, e você vem acrescentar nesse momento um conhecimento incrível sobre o que significa um propósito, um programa, ou o que você acredita como um programa de vida ou um propósito de vida. Cada um
leva ao céu, nessa alma, nesse espírito. Mas o que eu aprendi com Rossi é que tem um caminho de difusão, um caminho de chegar, um sorriso e uma série de coisas que são muito interessantes, são necessárias para quê? Para que as pessoas também tenham acesso a muitas outras coisas que muitas vezes estão ocultas. E o que você está fazendo através do seu programa, levar convidados para levar uma expressão de conhecimento para a população que não tem conhecimentos específicos, que não vai a uma faculdade, ou que no dia a dia não tem tempo e é um trabalhador, e esse, às vezes, você vai ampliar com um copo de energia, com um copo de alegria, uma esperança, uma luz no final do corredor para continuar sua vida, que muitas vezes termina sendo muito, muito pesada. Sim, é verdade. Quando eu decidi montar o podcast, já era um sonho antigo. Mas eu muito comprometida no mundo corporativo, eu te falei no nosso encontro que eu fiz uma transição de carreira onde eu decidi dedicar a minha vida a fazer o que eu mais amo, que é cuidar das pessoas. E para mim alcançar o maior número de pessoas, eu entendi que eu precisava estar no mundo digital mais presente, mas não com conteúdo que massageasse o meu ego, mas um conteúdo que gerasse uma reflexão e um poder de decisão para as pessoas escolher um caminho. Porque muitas pessoas estão perdidas na vida ainda. Elas não sabem nem por que elas estão aqui. Muitos dos meus mentorados, eu pergunto para eles, o que te faz feliz? Ele demora 10 minutos para me responder quando ele responde. Então, eu entendo que ele sabe o que faz ele feliz, ele só não sabe me responder naquele momento o que faz sentido para ele ser feliz. Então, ele está na dúvida ainda, mas ele sabe que ele quer que alguém faça ele feliz. Então, muitos dos meus mentorados, problemas é relacionamento. Ele quer amor, ele quer carinho, ele quer atenção, ele quer proximidade, conexão, mas ele não tem isso com ele. E se ele não tem isso com ele, ele não vai trazer para a vida dele algo que ele não tem. Não faz sentido. Então, eu sei que se eu tenho muito amor, muito carinho, muita atenção, eu só vou atrair pessoas na minha vida que têm isso para me dar. Porque eu também vou dar. Vai ser uma troca. Então, haverá um transbordo. Não haverá eu não vou sugar do outro o que eu não tenho para me preencher. Eu vou trocar com ele. Nós vamos nos doarmos com amor, porque nós temos para dar. Então, buscar no outro o que você não tem para dar, final disso é frustração. É decepção, é dor. As pessoas, quando entendem que a posição delas aqui é primeiro se curar, se tratar e ter para si o que quer achar no outro, a vida vai começar a brilhar muito mais. Né? A amistade é muito importante desde o ponto de vista do significado. Hoje, através das redes sociais, a gente acredita que temos milhares de amigos. E, na realidade, é uma fantasia. Sim. A gente vive um mundo de fantasias. Mas a amistade, para minha maneira de ver, é a utilização de outra pessoa. Sim. É saber que outra pessoa está para te dar. Você pode sugar essa pessoa, mas também essa pessoa tem direito a te sugar. Ou seja, é um conceito que eu tenho de que a gente é amigo até que deixamos de ser amigos. Sim. Quando deixamos de ser amigos? Quando não temos mais nada que entregar ou nada que absorver da outra pessoa. Sim. Então, a amistade, nessa definição mais profunda, eu acho que é uma utilização, uma forma de utilização de um ser que está presente conosco em nossos momentos de muita alegria, mas também em nossos momentos de tristeza. Mais ainda nesses momentos de tristeza. É na vulnerabilidade, aceitando incondicionalmente o outro, que a gente sabe o quanto a gente é fiel ao que nós sentimos e ao quanto nós respeitamos uns aos outros. Porque todos nós somos vulneráveis. Esse mundo fantasioso que as redes sociais pregam hoje, com esse estrelismo todo, com essas frases ensaiadas e bonitas, é muito clichê. Mas o conteúdo lá dentro, ele não confere, ele é incongruente com o que se diz. Então, não existe uma congruência para mim. Eu deixei de seguir muitas pessoas, porque nada daquilo mais tinha sentido para mim. Eu faço mentoria com pessoas que estão com uma depressão profunda, mas na internet estão sempre tirando fotos, sorrindo. E eu falo, você está querendo mostrar para o mundo o seu ego.
não é a tua essência. O que você quer ganhar das pessoas com isso? Você está se desrespeitando. E não existe respeito quando você não é verdadeiro. Ter respeito e mostrar respeito é mostrar que você é vulnerável, que você não é perfeito e que ter coragem também de ser imperfeito é se respeitar. Então, esses valores para mim são inegociáveis. Inegociáveis. Que problema, Rossi, ser verdadeiro. Me genera muitos conflitos na vida, sabe? Dentro do extracto social. Ser verdadeiro significa ser espontâneo, transmitir as coisas da maneira que você sente e desde uma lógica formal e respeitando sua essência. E, infelizmente, às vezes não é o politicamente correto, mas a verdade sempre é correta. Então, as pessoas, a sociedade, as instituições, os governos não querem escutar a verdade. Exato. Eles disfarçam a verdade, é uma forma muito sutil que você vai comprando pouco a pouco até acreditar que aquela forma ou aquela mentira ou aquele erro é verdade. A repetição da mentira é uma prática perfeitamente conhecida dentro da psicologia para poder começar a dominar e co-criar na mente do ser humano que aquilo apresentado é verdade. Bom, ou seja, temos muitos mecanismos de dominação do nosso cérebro através das grandes mentes. Pensemos que isso do estudo da mente não é, a neurociência não existe de agora. Então, temos grandes pensadores, Sócrates, Sim. Platão com sua caverna e com seu raciocínio e com todas essas imagens e Jesus também, não? Ou seja, propondo as coisas boas e sendo crucificado por nada. Então, isso é o que nos mostra a realidade de uma sociedade. Uma sociedade cruel, uma sociedade mentirosa, uma sociedade não preparada para viver esta experiência que é única e fantástica, que é a verdade. E você tem que ser espontâneo com seus erros e com suas qualidades. A gente tem muitos erros. Sempre falo, ontem gravei um pequeno vídeo falando que a gente sempre carga uma mochila com todas as ferramentas para errar. Exato. Tá bom? Ou seja, a primeira coisa que sai de casa, sai com a mochila de ferramentas erradas. Tá bom? Porque, na realidade, para viver, a gente não precisaria ferramentas. Ou seja, a vida, o universo, essa magnificência que é esse universo, esse Deus, essa energia, nos dá tudo o que nós precisamos. Então, quando nós precisamos de ferramentas, é porque não estamos sabendo apreciar as verdadeiras bondades da vida. Exato. E estamos precisando, de alguma maneira, que essas ferramentas comecem a suprir aquilo natural. Então, significa que essa ferramenta não tem absolutamente nada a ver com o que esse ser humano precisa verdadeiramente. Exatamente. Eu vejo que a maior parte dos nossos erros está sendo quando a gente coloca a nossa fé fora. Quando a gente busca respostas fora de nós, quando a gente busca valores em coisas materiais e deixa de se conectar com a nossa essência. Quando a gente coloca a fé no remédio, quando a gente coloca a fé em tudo que foi produzido pelo homem, mas não coloca a fé na essência divina dentro de nós. Buscar na nossa força interior, reconstruir, reconfigurar todos aqueles hábitos que nos destruíram ao longo da vida. Né? Hábitos de medicamentos errados, de formas erradas de viver a vida. A gente vê que hoje as pessoas estão tão ligadas em tantas coisas que fazem mal para elas, tanto da parte física quanto emocional, convive num ambiente tóxico, com pessoas tóxicas, mas pela carência, por algum modo, ela está ali grudada naquele ambiente, naquilo lá, e não tem força para mudar. Porque mudar é dolorido. Mudar requer um processo de renascimento. É você matar você para se reconstruir um novo ser. E não é fácil. Você vai dar 10 passos para frente, vai dar um para trás, mas se você desistir, você não sai do lugar mais. Você não consegue se movimentar mais. Porque ali é a zona de conforto e todo mundo gosta desse quentinho. Mas quando você decide que você é muito maior do que tudo isso, você cria uma força de dentro de você inexplicável.
Você se transforma como uma borboleta mesmo. Passou pelo processo, depois ela renasce. Eu acho que a vida em si, o significado dela, essa magnificência toda, é vislumbrada na natureza. A gente vê que a natureza morre e renasce a cada dia. E se você pegar essa plantinha e regá-la com todo o seu amor e carinho, ela vai crescer. Mas se você não cuidar dela, ela vai morrer. Isso aqui é a sua essência. É você. Isso tem uma alma, isso tem uma vida. Então, aquilo que você cuida, aquilo que você rega, a tendência é crescer. Isso vale na natureza, como seres humanos, nos nossos relacionamentos uns com os outros, né? E quando você esquece de cuidar da vida, da essência, você está fadado à morte já antes de morrer. Obrigado. Obrigado por esse presente. Tá bom? Vou tentar sempre cuidar, regar de isso, apesar de meus viagens, dessa vida complicada. Magnificência é o que nós vivemos nessa vida surreal desse momento, não? Ainda mais eu estava brincando com o nosso cameraman. Agora, quando veio esse microfone, disse, uau, parece que vai me comer. Né? E como as coisas foram mudando e hoje a gente se sente importante através de algo mais grande. E quando, às vezes, nós transmitíamos em um microfone, eu sempre me pergunto, Rossi, se a gente acreditar verdadeiramente na palavra da Bíblia, não? Que tem muitas coisas, sabemos logicamente que são metáforas. Sim. Mas você imaginou a Jesus em um podcast? Você imaginou a Jesus com um microfone, um alto-falante, para se comunicar com 5.000 pessoas, como fala a Bíblia, a metros, a centos de metros atrás? Ou as publicações de Jesus por Instagram para recorrer o caminho. Não é? Ou o iPhone para se reunir no último jantar. É dizer, queridos, esta noite vou ser crucificado, vamos fazer um jantarzinho, por favor. Não convidem as mulheres. Tá bom? Venham só. Então, se imagina quantas coisas a gente acredita, mas, por outro lado, fazemos todo o contrário. Então, hoje, nessa sociedade, eu me converti em um naturalista. E o que significa um naturalista? Respeitar nossa natureza, respeitar nossa essência, desde a comunicação até a verbalização, a postura corporal, o entendimento de nossos sofrimentos e entendimento de que nós sempre vamos estar capacitados para resolver tudo aquilo que nós generemos. É dizer, que se você genera alguma coisa boa, você vai seguir nesse caminho co-criando coisas boas. Mas se você genera coisas ruins, por exemplo, o que você vai co-criar são seguramente coisas ruins. Vai preso, vai ter problemas. Mas também tem um tempo, que é um tempo de reflexão, esse tempo de consciência. Consciência é estado de presença. Sim. É estar aqui, estar sabendo o que eu estou falando, com quem e para quê. Isso nos dá a possibilidade de pensar o que nós fizemos lá atrás, o que vamos fazer hoje e de que maneira vai repercutir amanhã. Inteligência emocional. Está de moda, todo mundo fala inteligência emocional. Mas não pratica. Mas saber resolver meus problemas, primeiro, antes de tentar querer resolver os problemas de outro. Exatamente. Então, a vida nos vai mostrando que vamos nos adaptando como o camaleão a diferentes cores. E o que você precisa hoje não foi necessário por aí em outra vida, ou amanhã vai estar completamente descartado. Uhum. E o grande problema é que aquilo que nós temos que descartar, a gente guarda. E começa a levar uma mala de peso que já não é nossa. Se imagina que quando você nasceu, eu me lembro, quando você nasceu, você era pequenina. Pois aí você por aí não lembra, tá bom? Lembro quando eu te recebi em minhas mãos, e lembro quando começamos a te trazer a essa realidade. E você veia de um mundo completamente pacificador, um mundo de uma tranquilidade única, onde você tinha
tudo o que precisava nesse momento para começar a se bater em uma nova etapa que se chamava vida. Quanta transformação, quanta coisa aconteceu desde aquele momento à la Rosy de hoje. Lembra quando você foi dando seus primeiros passos? Não era um passo para adiante. Às vezes eram 10 passos para trás, 10 tombos para um passo. Sim. E aquilo te deu sua capacidade de resiliência. E essa é uma capacidade natural de cada ser humano. Não é única de Gonça, não é única de Rosy, senão é geral de todas as pessoas. Todas atravessamos momentos incríveis em nossa vida. Todos passamos momentos desde nosso primeiro passo, nosso primeiro tombo, até nosso primeiro amor e nosso fracasso com nosso primeiro amor. Quem não fracassou naquilo? Quem não tive essas dívidas? Quem não tive dúvidas nas carreiras, nos exames? Então, toda a nossa vida nos mostra que nós somos produto de um avanço, de uma capacidade única que tem esse ser humano de adaptação, de caminhar sempre para frente. O problema é quando a pessoa se estabiliza nesse crescimento e não tem a capacidade de continuar. Por quê? Porque aí começa o grande conflito desta sociedade que se incorpora dentro de um programa. E esses programas foram estabelecidos em primeiro nível por seus pais, por sua família. Se você tem que ser médico, porque o médico ganha muito dinheiro, porque o médico é importante. Meu filho, o doutor. Na Argentina tem uma novela muito interessante, Meu Filho, o Doutor, que fala das necessidades da sociedade de mostrar que seus filhos são melhores que os pais. E seguramente vamos a ser melhores que nossos pais, porque a gente vai cada vez tendo mais conhecimentos. Mas quantas vezes foi cruel escutar de teus pais, vai estudar para ser alguém na vida. Então, quem era você nesse momento? Não era o filho desse pai? Era uma desgraça que você caminhava porque você gostava de música, porque você gostava o rock and roll, ou porque você gostava de jogar o futebol e precisava estudar para ser alguém. Olha, esse é um mensagem para os pais. Deixem a seus filhos ser nessa espontaneidade, porque o tempo deles sempre vai chegar em seu momento adequado. E muitas vezes nós, os pais, replicamos as mesmas punições que recebimos de nossos pais. É verdade. Sem entender que nós fomos crianças, que fomos adolescentes e que durante esse tempo a gente viveu um programa. Esse programa foi implantado por a família, por a sociedade, por o colégio, horários, mas agora você tem a possibilidade de mudar a sua vida. Agora você pode ser diferente. Agora você pode encarar a vida de outra maneira. Agora você tem o conhecimento e tem uma balança que vai te permitir escolher entre aquilo e aquilo. Então, o conhecimento é libertário. E por isso que necessitamos hoje manter essa consciência de presença e tratar de informar a outra pessoa que se eu fui capaz, se eu cheguei, por que você não? Eu não sou especial, não sou diferente. Sou milagroso, lógico, tá bom? Sou produto de um milagre. E esse milagre, se você não entende como você forma parte desse milagre que se chama vida, presença, você claramente vai sofrer nessa vida. Claramente você não vai ter um projeto de saúde, porque a primeira coisa que se afeta ante nossa tristeza, ante nossa incapacidade, ante nossa frustração, é o físico. É o físico, é. A gente começa... Somatiza, né? Exato. Começamos com transtornos físico-osteoesqueléticos. Generalmente dor. Sim. Tá bom? E a dor, sempre falo com minhas pacientes, vamos a tentar identificar como uma mensagem do corpo, uma mensagem desse céu, uma mensagem desse universo que você tem dentro, uma mensagem desse seu sistema nervoso, lhe falando que você deve corrigir alguma coisa que ele não está gostando.
É muito simples. A doença, finalmente, é um caminho de conhecimento. É uma vantagem. Então, quando as pessoas querem ser saudáveis, às vezes eu tenho medo. Porque a doença te dá crescimento. A doença te mostra, te tira do chão. Cria anticorpos. Te mostra verdadeiramente quem é você. De onde você vem. Sim, Como você saiu verdade. do chão. Então, quantas vezes uma pessoa com câncer está humilhada em sua essência? Caindo o cabelo. Não tem maquiagem, não tem Instagram para isso, entende? Quantas pessoas têm que fazer cocô dentro de uma sacola na barriga? Quantas pessoas com câncer vivem com cheiro à morte? Então, a doença te leva a um estado de completa vulnerabilidade, mas você tem uma possibilidade. Se você reconhece que você não quer aquilo, que essa sujeira, aquilo que te faz mal, aquilo que te faz sofrer, aquilo é o que você vai tirar. Mas se você está esperando que alguém te trate com um pouco de carência, com um antibiótico, com um medicamento específico para seu câncer, o mais provável é que você vai prolongar esse sofrimento. E a gente perde isso que se chama nossa essência, nossa vergonha, nossa integridade. Nós sentimos vergonha de nós mesmos, de nossas famílias falando muitas vezes baixinho, que ninguém se entere que você está doente. E isso é o que eu quero transmitir à sociedade. Que, olha, quem está doente tem uma grande possibilidade de passar para frente. E passar para frente significa muitas coisas, Rosy. Significa sarar ou morrer. O caminho é simples. Muitas vezes as pessoas querem se curar só porque têm medo a morrer. Não porque têm vontade de viver. E, infelizmente, hoje vivimos em uma sociedade de pessoas que caminham mortas por la vida porque estão mortas de medo por aquilo que vai chegar. Concordo com você. E como a terapia neural, ela age, quais são todo o fundamento, os princípios aplicados da terapia neural em casos de pacientes com câncer terminal, por exemplo? Quando a gente já sabe, quando você pega um paciente que está naquela situação que ele já aceitou que ele está caminhando para a morte, mas ele vê uma esperança na terapia neural de cura. Como você trabalha? Porque ali não é só um trabalho fisiológico, é um trabalho mais emocional do que fisiológico em si. Olha, mira, quando eu atendo algum paciente, maiormente os pacientes já passaram por toda uma cadeia de procedimentos. Já passaram por uma série de instituições, clínicas e hospitais em procura de sua cura. E, às vezes, pareceria que se instalou, nesses últimos tempos, que a terapia neural poderia resolver sua tudo milagrosamente. Então, primeiro vamos definir o que é uma terapia neural. De que se trata. Perfeito. Para porque que, muita gente não conhece, para que né? as pessoas possam entender de que estamos falando. Perfeito. Tá bom? Então, a terapia neural é uma técnica médica que nasceu há muitos anos atrás, na Rússia e na Alemanha, fundamentalmente desde a escola do nervismo, com a escola de Pavlov e seus seguidores, Speransky, Wisniewski, e que depois foi instaurada essas formas de estudo e tratamento na Alemanha, onde se descobriu os benefícios de um anestésico local. A droga que utiliza a terapia neural é um anestésico local, em forma injetável. E um anestésico local diluído a uma quantidade necessária para que não tenha efeito anestésico, propriamente dito, sino que ela tenha a capacidade de desencadear uma resposta do corpo.
às vezes podemos chamar uma droga neural terapêutica. Vai produzir um bloqueio dessa região doente para depois acordar, passado o seu efeito, aos programas naturais, essenciais, que têm os processos de cura do nosso corpo. Sempre lembrando que quem vai curar o processo é nosso corpo. E a terapia neural pareceria ser que a chave, o timbre que lhe fala, vai por aquele caminho ou vai resolver aquilo outro. Porque essa señal da doença está confundindo, está gerando uma confusão no cérebro e às vezes o cérebro não entende por onde caminhar. Então, desculpa, pode continuar. Então a terapia neural é isso, é a aplicação de uma injeção, de um anestésico local, diluído em algumas partes específicas de nosso corpo que tem reação direta com o sistema nervoso autonômico. Fundamentalmente, a gente tenta buscar zonas, regiões que estén alteradas. E a primeira coisa que a gente encontra, e que somos pesquisadores de cicatrizes, os neuroterapêuticos, somos pesquisadores de cicatrizes, por isso é necessário examinar o paciente. E examinar o paciente, coisa que a medicina normal e moderna já não faz. Não te pedem estudos, radiografias, mas você tem que se conectar com esse paciente, olhar esse paciente, ver se tem algum tipo de cicatriz, como foi, quando foi e que isso poderia estar dentro de um rádio de ação que poderia alterar qualquer outra parte de seu corpo através dos mensagens e as conexões do sistema nervoso central. Eu entendo, então, se eu estiver errado, me corrige, que essa terapia neural alternativa é para tirar a atenção um pouco do cérebro do problema, da dor e da doença, para dar uma estabilizada emocional e a pessoa sentir, não só sob o efeito do remédio, mas sentir um bem-estar e o cérebro entender, reprogramar alguma sensação mais benéfica para aquela pessoa sentir, além de um alívio da dor física, um alívio também daquela tensão, porque normalmente a dor eleva o cortisol, né? Então ela vai trazer um bem-estar para a pessoa e vai de repente começar a organizar a ordem do sistema nervoso para não ficar tão direcionado naquele foco, para mudar um pouco o foco do cérebro para outras coisas. É mais ou menos isso? Olha, vou te responder de uma maneira bem simples. Uma paciente um dia me falou dessa maneira, me disse, doutor, a felicidade é viver sem dor. Eu, uau, a felicidade dessa pessoa, tá bom? A felicidade de outra pessoa é viver com dinheiro. Sim. A felicidade de outra pessoa é comprar um carro. Cada um tem Mas determina sua felicidade, né? Essa pessoa me levou a uma reflexão, de dizer, a felicidade total, doutor, é viver sem dor. Então, quando você está com fadiga, quando você está cansado depois de todo um dia de trabalho, você que faz? Vai à sua casa, reposa 8 horas e o dia seguinte acorda novamente com sua energia para começar sua nova jornada. É decir, que durante esse tempo de 8 horas de repouso, todo o seu corpo se adaptou a uma série de situações hormonais, bioquímicas, para reconstituir seu estado natural, para você começar. O que faz a terapia neural é colocar esse anestésico que vai mandar uma ordem de descansar a essa região que está mandando señales nocivas ao cérebro, que está mandando señales contraditórias, vai dormir um pouquinho, apenas um pouquinho, porque o efeito apenas é de 20 a 30 minutos, a droga desaparece completamente. Mas quando desaparece e acorda essa região, acorda com aquele programa natural que nós temos, que diz, olha, estou gostando de novo formar parte de meu estado natural. Então, as células começam a funcionar com aquele programa, sempre entendendo que nossa celularidade obedece a um programa que nós temos
harmonicamente desenhado por o arquiteto. Então, a terapia neural, a injeção desse anestésico local, a única coisa que vai fazer é, ao lhe apresentar um momento de descanso a essa região doente, para que mande informação necessária por via aferente ao cérebro e que por via eferente o cérebro comece a reconstituir ou mandar a energia ou as situações ou elementos necessários para o processo de recuperação, que muitas vezes não necessariamente tem que ser imediato, nem milagroso, como se viene propondo hoje na terapia neural, sino que às vezes é progressivo e necessário. E quantas sessões normalmente é necessário? A pessoa vicia nisso ou não? Eu sou viciado nisso. Eu sou viciado em ver os resultados que tem o paciente quando nós tratamos a essência daquele conflito. A gente não trata uma dor específica. Sempre me pergunta, doutor, você fala tão bonito, me dice, deixe perguntar, meu marido tem artrose, ¿sirve para artrose? Não, senhora. Ou seja, este tratamento serve para um ser humano que está doente, a quem nós temos que levar a um grado de consciência, identificar as causas e, a partir desse momento, tratar. Se a causa foi encontrada e resolvida em uma sessão, está perfeito. Não precisa mais. Então, mas se o dano está instalado no tempo, é crônico, ou, por exemplo, já vem com uma série de sequelas anatomofisiológicas do corpo, às vezes você vai precisar de atendimentos frequentes. Não é ruim, porque é uma sessão de uns aproximadamente 40 minutos de forma invasiva. Isso também as pessoas têm que saber, que a terapia neural é injetável. Se injecta com pequenas e com grandes agulhas. Depende onde você quer chegar. E quais doenças que é possível encontrar a cura através da terapia neural? Não poderia te falar que temos alguma doença em específico. Serviria para uma série de coisas. Por exemplo, se você tem uma dor de joelho, por aí poderia servir para toda dor do joelho. Sim. Mas se você está com uma depressão, também poderia servir para uma depressão. Mas se tua depressão está feita por dor de joelho, imagina, você tem um duplo efeito. Um duplo efeito. Tá bom? Então, aquilo, uma coisa está sempre encadeada à outra. Não tem maneira o corpo de estar completamente separado. E hoje, essa introdução dessa forma de tratamento que eu trouxe para o Brasil e para o mundo, que é a interpretação da neurobioemoção, de nosso comportamento hacia o físico, fala de uma triada que a medicina convencional, nossa medicina facultativa, não nos ensinou, que é o equilíbrio entre corpo, mente e alma. Então, não tem maneira de eu tratar teu joelho sem chegar à sua mente e, mais ainda, à sua alma. Então, às vezes, as pessoas não entendem que estão doentes porque precisam estar doentes. Então, é um processo almático. E, às vezes, é um processo mental, já não almático. Às vezes é tão mesquina a nossa forma de ver as coisas, de desejar as coisas, de que precisamos uma doença para que ela nos bata e nos faça entender de que aquilo não era o caminho. Então, a terapia neural nos permite tratar a esse ser humano em integralidade, com todo tipo de patologias, e esperar a magia da resolução do sistema nervoso central. É decir, a capacidade e o poder de cura que tem nosso corpo. É decir, que não é a terapia neural que vai sarar ou curar o paciente. É uma ferramenta que vai desencadear uma resposta necessária de nosso corpo. Uma resposta existente para recuperar aquilo. E se o terapeuta foi adequado na informação
E o paciente está ciente de que tem que deixar tudo aquilo que lhe generou uma doença, então aí começa o processo de cura, verdadeiramente. É toda uma consciência, então, envolvida nesse processo todo. Ou seja, o que eu estou levando como conhecimento, que não é somente picar com uma agulha pequenina, tá bom? Ou seja, hoje a difusão da terapia neural, a injeção em partes do corpo com agulha. Não, não, às vezes você precisa uma agulhada bem importante, uma vez, que poderia resolver todo esse processo. Entendi. Para isso você tem um estudo patológico, fisiológico, anatômico do corpo e entendimento do que está acontecendo. Sim. E aquele paciente deve ser tratado em integralidade. Não somente com uma agulha, sino muitas vezes com um abraço, muitas vezes com um café, muitas vezes com uma recepção, conversa. Tá bom? A sociedade é uma sociedade que está carente. Muito. Carente de abraços. Muito. E parece que não é possível abraçar, sabe? Que as pessoas não querem abraçar, têm medo. E isso foi instalado por um programa social, tá bom? E o Covid, nesse momento, e a pandemia colaborou a isso. Você imagina? Imagina, Rosy, que quando você era assaltada com uma pessoa que usava uma máscara, você tremia porque sabia que era um delinquente. Sim. Chegamos ao ponto que você tremia quando tinha uma pessoa sem máscara. Alguma coisa aconteceu na nossa sociedade. Verdade. A gente começou a tremer de quem não usava uma máscara. Verdade. De quem se nos aproximava com um abraço. Uau. De quem se nos aproximava a nos dar uma mão. Tínhamos que utilizar uma luva. Tínhamos que utilizar um pau para lhe alcançar alguma. Tínhamos que usar um traje de astronauta para nos contactar com um doente. Rosy, a humanidade tem 20.000 ou mais, 150.000 milhões de anos de história. Nós venimos desde aquele processo procariota hacia esse processo eucariota. E a gente está desrespeitando nossa essência. A gente está desrespeitando nossa história. O que nós estamos vivendo de medicina hoje é apenas dos últimos 80 anos. Mas esquecemos da medicina energética de nossos avós, do abraço, do carinho, da leite com alho, da mel. Tá bom? Agora, se você não vai para uma farmácia, você não tem direito a se curar. E eu me pergunto e sempre mando uma reflexão. Pensa por que temos cada vez mais botecos? Não. Temos cada vez mais farmácias e menos botecos. Temos menos possibilidades de nos relacionar e mais tempo de nos encontrar na farmácia. A gente paga por um serviço de saúde. A gente paga por um programa. E a gente se sente poderoso e se sente importante porque temos um plano de saúde. Senhores, vocês estão comprando sua doença. Vocês estão pagando por adiantado sua doença. Isso eu concordo E plenamente. aquilo não tem nada a ver com a fé, não tem nada a ver com a crença e não tem nada a ver com a espiritualidade. É uma carência total de informação, de vazio, de uma sociedade que vai se perdendo graças a um programa. Exatamente, concordo plenamente. E a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia crescendo cada vez mais em cima disso, para que provoque realmente essa doença nas pessoas através de alimentos industrializados, alimentos totalmente contaminados com um monte de química e medicamentos para curar a consequência final de uma má alimentação que a indústria cresce e enriquece em cima da população. É incrível isso. Eu não sou totalmente naturalista, porque eu ainda consumo alguns derivados da indústria, mas eu limpei muito da minha alimentação. A primeira coisa que eu tirei foi o açúcar refinado. Eu não consumo mais nenhum tipo de açúcar, né? Mel de agave, para adoçar de vez em quando alguma coisa, porque às vezes também bate essa necessidade de ter algo doce. Mas eu eliminei lactose, galactose, leite, eu só uso... eu tô mais pro lado do orgânico vegetal
e dos alimentos da terra, consumo pouquíssima carne, porque eu entendi que eu estava totalmente intoxicada de tanta coisa errada que eu estava trazendo para o meu corpo. E se eu não cuidar do templo que me sustenta aqui como vida, eu vou me destruir. E eu optei por cuidar. Porque cuidar do corpo também é uma relação de amor. Você tem que ter esse amor também por esse invólucro que nós temos aqui. Ele precisa estar bem para que a sua vida flua bem. A mente precisa estar conectada com tudo isso aqui. Então, se tudo que veio de Deus, da terra e da natureza é tão abençoado, por que a gente vai buscar no alimento enlatado uma coisa para alimentar esse templo sagrado? Ai, Rosy, eu não sou naturista, sou naturalista, tá bom? É dizer, exprimir minhas formas naturais. Eu gosto de besteira. Bom, a gente vive em um mundo de tentações. Normal. Uma batata frita, você oferece uma criança e a criança fica hipnotizada. Tá bom? Eu também fico. Tá bom? Eu também, tá bom? E a Coca-Cola foi a representatividade de nossos aniversários e quanta coisa. Logicamente que depois está a consciência de consumo, mas eu me permito, às vezes, essas besteiras, porque são necessárias para me sentir também que não estou flutuando, sino que sou um ser humano e que tenho muitas capacidades de errar o tempo todo. Sou o maior ser errático desse planeta. Somos. E sou assumido em tudo aquilo que... Então, querer me cuidar para não falecer é um conflito muito grande que tem a humanidade. Mas me cuidar para falecer da maneira que eu quero é completamente diferente. Exatamente. Então, eu lhe ensino a meus alunos, a meus pacientes, a caminhar hacia a morte e não ter medo dela. Por quê? Porque essa senhora, a morte, sempre caminhou ao lado nosso. Desde o primeiro momento que a gente saiu, desde o útero de nossa mãe, a gente tem uma companheira inseparável que se chama morte. Ela está expectante para qualquer momento de sua vida. Então, a gente tem que respeitar a ela como nossa grande parceira. Quando a gente começa a ver a ela a nosso lado, é maravilhoso. O problema é quando começamos a ter a morte nos perseguindo. E as pessoas, a única coisa que sabem olhar hoje é para trás para ver se a morte não está perto delas. Então, o conselho sempre é ter consciência de que maneira a gente pode comer, de que maneira a gente também se contacta com isso, de que maneira socialmente a gente pode compartilhar um hambúrguer de tanto em tanto. Para quê? Para nos permitir sentir esse dor de barriga fantástico depois de um hambúrguer de batata frita, tá bom? Que te faz tomar consciência. Eu acho que tudo são escolhas, né? Quando você tem escolhas conscientes, isso não quer dizer que você não vai desbarrar numa tentação de repente, comer alguma coisa que você está com muita vontade ali. É claro, nós somos passíveis de erro, mas eu não digo que é erro nem acerto. É uma forma da pessoa enxergar a vida e criar para ela algo que ela acredita que vai fazer bem. Então, você tem sempre o poder de escolha. Você pode escolher um alimento calórico e ter a consequência disso, ou você não quer a consequência disso e escolhe algo que não vai te trazer toxicidade. Mas tudo é escolha. Mas é claro que eu também me permito alguns deslizes. Normal. A única coisa que eu não tomo mesmo é refrigerante, porque eu não gosto. Mas eu me permito deslize, por exemplo. Eu gosto de vez em quando um docinho, mesmo que seja um docinho sem açúcar. Mas tem um melzinho, uma coisinha diferente. Eu gosto de batata frita. Eu não consigo. Quando eu tô com fome, a primeira coisa que eu penso é batata. É incrível isso. O café, eu tinha problema no estômago, o médico falou, tira o café porque ele tá te matando. Eu falei, vou morrer com ele, mas eu não vou tirar ele porque eu gosto demais. Eu não vivo sem. Está faltando um café aqui, não? Não é? Sim, por favor, sim. para a próxima, já que falou de café. Né? Trazer uma garrafa de café aqui. Exato. Então,
Eu acho que a gente tem que saber dosar as coisas na vida da gente, né? Não ser também extremista demais. Não existe uma vida feliz sendo também totalmente extremista com tudo. Dá para ser flexível e ter uma vida de qualidade com saúde, mas saber fazer as escolhas certas. Enfim, eu queria saber um pouquinho mais sobre a medicina energética. Eu dei uma estudada ontem com essas abordagens médicas aí que vocês fazem. Eu adorei conhecer um pouquinho mais. Como eu te falei, eu sempre estudo um pouquinho antes de receber o convidado aqui para entender um pouco mais sobre o trabalho dele e até para formular a roteirização de perguntas, para mim trazer um conteúdo que seja realmente contributivo para o nosso público, para que deixe confortável também. E eu queria que você só passasse para a gente um pouquinho mais do benefício da medicina energética para a saúde mental, para a saúde física, para uma longevidade. Agora que você está me perguntando, eu trouxe um objeto para brincar e esqueci no carro. Mas a próxima vez não vai faltar o momento. Sim. A medicina energética... Mas só um pouquinho. Não é... Quem quiser que o doutor venha de novo aqui, é só deixar nos comentários, porque o assunto aqui é bem extenso. Talvez hoje a gente não consegue falar tudo. Ai, obrigado. Vamos lá. Olha, eu acho que ninguém vai querer que eu volte aqui com tanta realidade, com tanta ducha de realidade. Tem muita gente que vem aqui para buscar a verdade. Então, a medicina energética não tem nada a ver com a medicina vibracional. Há erros, muitas vezes, de concepção. A medicina energética é baseada nos conhecimentos da medicina oriental, que tem mais de 5, 7 mil anos de antiguidade e que preserva determinadas estruturas do nosso corpo, entendendo que nós estamos regidos por sistemas energéticos. Por isso que falamos, às vezes, de acupuntura, às vezes falamos de canais energéticos de acupuntura, falamos de chakras, falamos de circuitos radiantes, uma série de conceitos que te vai mostrando como o nosso corpo funciona. Nós temos dois tipos de corpo, uma dualidade, o corpo físico e o corpo energético. Sim. O corpo físico perfeitamente regulado por cada uma das estruturas que você conhece, entre essas o céu. O cérebro. O corpo energético está também representado por uma série de estruturas, entre esses os canais, os circuitos radiantes e os chakras, por exemplo. Agora bem, a medicina energética se trata de uma série de movimentos e de elementos conscientes para desplazar a energia que esteja estagnada em uma determinada parte do corpo para permitir o fluxo normal de energia. Entendendo que todo tipo de doença se deve a um acúmulo de energia estagnada em uma determinada região que não deveria estar. Isso. É muito simples. Muito simples. É muito bonito e eu ensino isso em minhas conexões de vida, nos retiros que fazemos todo esse tipo de práticas, ensinamos as pessoas a se autocurar e a curar a outras pessoas. É dizer, que qualquer pode ser um curador, sim. Qualquer é um curador. Eu já quero ir nesse retiro, então. Então, venha agora para que estamos em Cusco, Peru, aqui em 10 dias. Amanhã estou viajando. Então, mas vamos nos organizar para que as pessoas conheçam que tem um mecanismo simples, através da energia, de começar a resolver muitos processos de doenças. E isso é muito interessante, porque está baseada em anos de história. Devemos respeitar aqueles conceitos. Existem até estudos científicos que comprovam a eficácia realmente desse tipo de medicina energética. Eu vi alguns artigos científicos já sobre isso. Em realidade, não me interessa um artigo científico, Rose. Me interessa que se um movimento que fazia tua vovó, quando você tinha dor de barriga, calmava essa dor de barriga, está tudo certo. Sim. Eu não tenho por que publicar nada de nada. Sim, é a experiência mesmo, então, tenho que respeitar aquele conhecimento, onde, quando você estava com febre, por aí te davam uma gotinha de alguma coisa específica e pum, tudo melhorava. Tá bom? Então, ou uma ducha de água templada, depois para fria, logicamente que vai baixar tua febre sem dipirona. Agora, tudo isso é resgatar a essência natural do ser humano. Então, está convidada
a participar dessa conexão de vida. Será um grande prazer. Isso é medicina energética. E o que eu descobri que com esse anestésico local, com o conhecimento que tenho anatômico da terapia neural, comecei a mobilizar energia a distintos planos do corpo e melhorar os processos de cura mais rapidamente. Uau! Isso é incrível mesmo. Normalmente os retiros são quanto tempo que as pessoas ficam? São alguns dias? Fica nesse trabalho de cura energética? Não, isso você vai fazer em sua casa. Você vai praticar sozinha, você vai... São meditações? Não, não tem nada a ver com... depois vamos falar de meditações, não temos muito tempo, pero, então, mas em outro momento falamos... Não, é um processo como se você fora a fazer uma rotina energética, como se você fora para a academia e o professor te dá 10 exercícios. Sim. Eu vou lhe entregar 10 exercícios para que você tenha a vitalidade necessária, a força necessária para estar nessa vida de uma maneira correta. Perfeito, adorei, incrível. Gostaram do conteúdo hoje? Foi magnífico, né? E nós estamos aqui, então, finalizando esse episódio de hoje. Adorei essa entrevista de hoje, foi muito enriquecedora. E, Dr. Gonzalo, eu gostaria que você deixasse aqui para o nosso público onde o pessoal te encontra, quais são as plataformas que você está presente, como que a gente pode se conectar, se alguém tiver interesse em participar dos retiros, passa para a gente aí os seus contatos, suas redes sociais. O mais simples, pode me encontrar através de Instagram, tá bom? Terapia Neural Argentina. Sou o Dr. Gonzalo Hernán Angina Fernandes. Falo doutor porque trabalho às vezes de médico. Sou um ser humano, fundamentalmente, mas vocês podem me escrever. Ainda, Rosy, eu respondo, tenho tempo de responder às pessoas, muitas consultas por dia. Podem me encontrar, podem assistir alguns vídeos também por YouTube para entender um pouco mais de seus processos. E eu espero vocês aqui presentes em minha vida. Desde já vocês estão em meu coração e vai ser fantástico poder vibrar nessa frequência sempre. Sim, é maravilhoso. Então, se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários a sua dúvida, que eu vou encaminhar para o Dr. Gonzalo posteriormente respondendo e a gente vai compartilhando as informações aqui. Não fique com dúvida, são muitas informações, para muitos é algo novo, mas é um assunto assim incrível, transformador realmente, e eu tenho certeza que é contributivo para muitas vidas, e eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Perfeito, muito obrigado, muito obrigado. E tchau, tchau. Quero deixar tu mensagem. Sim. Último. Sim, pode deixar. Para você que está sofrendo, que você está deprimido, que você está com algum conflito na vida, nada de lo que chega à nossa vida é sem capacidade de solução. Você tem a solução de resolver isso. E porque você é capaz de resolver isso, você está passando esse processo. Então, nós estamos capacitados para te ajudar. Mas pensa que a fortaleza está dentro de você. Você é essa ferramenta e muito obrigado por me convidar a esse espaço tão... Adorei sua presença muito aqui. Obrigado, muito querido. grata. Coração a todos vocês e espero nos encontrar pronto. Até o próximo vídeo.